temos aí um problema. Por quê? Porque a justiça ela não está conseguindo dar conta da quantidade de processos e nem sempre, quando você não dá conta, nem sempre você consegue fazer justiça e entregar a justiça. Porque a lógica não é que a inteligência artificial vai substituir os profissionais do direito. A lógica é que a inteligência artificial vai reposicionar aqueles que conseguem ter uma leitura interdisciplinar melhor. Acontece também muito dessa produtividade qualificada, essa necessidade dos profissionais estarem sempre à frente e muitas vezes até uma sensação de insuficiência pessoal. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à EJUP, a Escola do Conhecimento com Profundidade. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso EJUPcast duas referências na área jurídica, na área da educação e na advocacia, para um papo que eu espero que você aprenda tanto quanto eu. E eu vou fazer, obviamente, esse papel de representá-lo na condução dessa conversa. Eu tenho a satisfação de receber aqui a doutora Rossana, que é advogada com mais de 20 anos de trajetória, já foi vice-presidente da OAB, hoje atua em causas de relevância internacional, e Leonardo Pivoto, também conhecido como Léo, meu irmão, ambos sócios aqui na EJUP, doutor em Direito e Desenvolvimento, especialista em gestão ambiental e tem essa atuação com uma interface muito focada no direito ambiental. E eu vou trazer aqui vários temas muito fundamentais para essa nossa conversa e para você que está nos acompanhando aqui. Doutora Rossana, vou começar com a senhora. A EJUP hoje se posiciona contra essa cultura da superficialidade acelerada que nós temos percebido cada vez mais no direito. Recentemente, inclusive, vimos um caso de repercussão nacional em que um desembargador supostamente deixou transcorrer ali na sentença um prompt destinado a uma inteligência artificial. E nós temos percebido como os profissionais do jurídico, os juristas de modo geral, têm sentido esse impacto na sua atuação profissional. Na sua visão, como que isso se desencadeia hoje? Quais são os impactos dessa necessidade de estar sempre conectado, a necessidade de estar sempre acelerado em relação à atuação do jurista hoje? Bom, Beto, primeiro eu quero agradecer a você, tanto pela pergunta, quanto pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, eu, você, Leonardo, nesse podcast hoje, que é nosso podcast de inauguração, né? Sim. Eu até peço um parêntese a você, e acho que Léo vai querer falar sobre isso também, que é o lançamento do nosso EJUPcast, do EJUP, a nossa escola jurídica para profissionais. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês, de ter aceitado esse convite que me foi feito por vocês, e queria convidar todas as pessoas que estão nos assistindo para que elas passem a assistir, ouvir os nossos podcasts, que serão semanais, eles estarão liberados todas as segundas-feiras no nosso site da Escola Jurídica. E, bom, e agora respondendo a sua pergunta, depois de ter exposto a minha satisfação e a minha felicidade de estar aqui com vocês, que são duas pessoas sensacionais, dois profissionais extremamente dedicados, capacitados, e que eu tenho certeza que esse é um primeiro passo de uma longa jornada que nós vamos trilhar a partir de agora. Bom, mas em relação à sua pergunta, eu posso começar dizendo que eu sou uma advogada do período em que os processos eram físicos. E aí vocês podem imaginar, né? Vocês são um pouco mais jovens do que eu, E aí vocês podem imaginar que existe uma diferença muito grande de quando eu comecei para hoje. Aliás,
Quando eu comecei num período, eu comecei a advogar num período muito próximo de quando os juizados especiais foram criados. Então, com a Constituição de 88, trouxe a possibilidade do acesso à justiça. Então, óbvio, eu não comecei em 88, mas o que eu quero dizer é que a Constituição de 88 já possibilitou o acesso à justiça, que antes era muito mais difícil. E aí depois, com os juizados especiais, a quantidade de processos na justiça ela começou a aumentar. Então, eu diria que esse cenário que nós vivemos hoje, ele começou lá atrás, não com a inteligência artificial, mas com o acesso à justiça, que foi uma coisa muito boa para o cidadão, né? Nós passamos a ter uma justiça barata e as pessoas o cidadão, ele pôde ter acesso ao judiciário, para que o judiciário pudesse dizer o direito àquele cidadão que antes tinha a sua demanda reprimida e não tinha nem a quem nem para onde recorrer. E aí de lá para cá, uma caminhada imensa, se eu for falar para você tudo que aconteceu de lá para cá, mas o que eu posso dizer é que o cidadão brasileiro, ele primeiro se habituou a recorrer à justiça, porque durante esses anos a justiça passou a ser uma instituição confiável, onde o cidadão tinha ali aquela confiabilidade, aquela confiança para que resolvesse aquela demanda reprimida, aquela lide que existia entre ele, provavelmente um outro cidadão, uma outra empresa, né? E aí essa quantidade de processos ela foi se avolumando na justiça, de tal modo, então quando eu comecei, eu lembro que nós íamos distribuir os processos e a gente sabia para quem ia, qual era o juiz, porque era ali, a menina fazia a distribuição manual, olha, agora foi para a quarta vara, o próximo agora vai ser para a quinta, né? Então você via. Depois começou a história da automação na distribuição e nós não sabíamos mais para quem seria distribuído o processo, mas o fato é que desde então a tecnologia tem sido uma ferramenta que tem ajudado a justiça a resolver essa quantidade de processos que foi se acumulando. Se por um lado nós temos que os cidadãos puderam com isso colocar o seu problema para que a justiça resolvesse para ele e dissesse qual era o direito e ele pudesse com isso executar aquele problema que ele tinha, por outro lado, esse direito, que foi uma coisa sensacional, começou a abarrotar a justiça. Durante um bom tempo, a justiça conseguiu dizer esse direito de forma justa, que é o que o cidadão precisa e procura. Porém, depois de um tempo, isso começou a se acumular de tal forma que a justiça começou a não dar conta disso. E aí hoje a inteligência artificial ela vem ajudar os tribunais e isso é transparente. Os tribunais, através do princípio da transparência, têm sido muito honesta com a sociedade em dizer que eles utilizam sim a inteligência artificial para ajudá-los na resolução desses problemas, porque se você for no tribunal aqui, você vai ver que uma Câmara Civil que num dia julga 600 processos, isso é impossível. Sim. Então, a inteligência artificial, nesse aspecto, ela ajuda. Agora, temos aí um problema. Por quê? Porque a justiça ela não está conseguindo dar conta da quantidade de processos e nem sempre, quando você não dá conta, nem sempre você consegue fazer justiça e entregar a justiça naquele processo. E aí, para concluir o meu raciocínio, o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, que faz todo o trabalho de supervisão dos tribunais do Brasil inteiro, tem cobrado muito dos tribunais estaduais, dos tribunais federais, de todas as regiões, produtividade. E essa produtividade, durante muito tempo, e tem sido até hoje, uma produtividade numérica. E aí, quando um juiz, um magistrado, é cobrado pela produtividade numérica, é óbvio que você perde qualidade, porque você deixa de cobrar uma produtividade qualificada na decisão do seu processo e você passa a gerar números. Eu acho que hoje esse é o grande problema e talvez é aí onde nós chegamos na sua pergunta, qual é a sua pergunta? É a superficialidade do direito. Antigamente você fazia uma petição de 30 laudas para explicar o seu direito, você aprofundava a tese de tal modo e aí você remontava os filósofos antigos. Hoje não dá mais para você fazer isso.
para você explicar o seu direito. Hoje você precisa entregar uma petição de 3 páginas com muita objetividade para que os juízes eles consigam entender os fatos e dar a você o direito, de acordo com aquele brocádio jurídico antigo em que o magistrado diz: dá-me os fatos que eu te darei o direito. Perfeito. É uma colocação que consegue congregar a visão principalmente do judiciário, né? Toda essa sistemática que o judiciário vem passando nos últimos tempos, mas eu vejo com uma visão bem particular que esse é um cenário que não está afeito apenas ao judiciário. Acontece também muito dessa produtividade qualificada, essa necessidade dos profissionais estarem sempre à frente e muitas vezes até uma sensação de insuficiência pessoal em virtude desse aceleramento, né? Uma situação quase como uma conturbação. Isso ocasiona uma série de problemas de ordem pessoal e muitas vezes profissional. Léo, como que a tua trajetória profissional te trouxe nesse cenário de compreender as tuas particularidades e te inserir nesse contexto particular desse cenário que nós estamos de uma necessidade de produtividade qualificada? Bom, a minha jornada, ela me trouxe até aqui, né? E eu gostaria de agradecer também por esse momento. É o nosso momento de abertura do nosso podcast, né? Então, o EJUPcast é um momento em que nós efetivamente estamos começando a entregar aquilo que nós nos propusemos e trazer para a sociedade um pouquinho desse direito que transpassa a nossa atuação profissional, né? Ao longo da jornada, o sonho sempre foi efetivamente trazer essa instituição de ensino para a fronteira do direito limiar entre a atuação profissional e todos aqueles que exercitam e geram o direito efetivamente na prática enquanto profissionais. Então, assim, o surgimento da EJUP, ela vem e remonta muito isso. E no ano de 2020 veio a pandemia e naquele momento ali era um momento também em que muitas reflexões estavam acontecendo no mundo como um todo, né? Nós fomos efetivamente selecionados, né? Assim, separados, segregados, eu quis dizer, da nossa convivência habitual na sociedade. O Roberto estava morando em Fortaleza, eu estava morando aqui em Natal, e aí surgiu ali um princípio, uma possibilidade da gente entregar para a sociedade um conhecimento jurídico mais aprofundado, mais sofisticado. E naquele momento eu estava fazendo uma especialização em Direito da Inovação Tecnológica no Instituto Metrópole Digital, aqui na Universidade Federal, e eu entendi, né, dentro desse contexto, muito sobre metodologias ágeis de gestão de projetos e passei ali, junto com o Roberto, a desenvolver uma metodologia de gestão para impulsionamento de negócios. Então foi ali o embrião da escola jurídica para profissionais, porque nós começamos a aprender e a testar e a validar esse método e nesse percurso a gente conseguiu efetivamente construir e trazer, né, esse time, montar esse time incrível que nós temos hoje para que a escola disponibilize para outros experts, para aqueles que têm notável saber jurídico, um palco para que ele apresente o seu conhecimento através de cursos e formação qualificada para os nossos alunos. E consiga impactar a vida de inúmeras pessoas, né? Justamente no contraponto a essa tendência da produtividade qualificada, né? Aqui o nosso mistério é justamente entregar ao nosso aluno um conhecimento denso, realmente aplicável, mas na medida da necessidade do seu tempo. Então, dentro desse conteúdo, né, desse contexto, você tem um testemunho poderoso da tua trajetória,
da vida pessoal mesmo. Esse tu conhece bem, né? Sim. Conheço bem. E É importante dizer para as pessoas que estão assistindo que vocês são irmãos. exatamente. Ele é meu irmão mais novo, não é? 10 anos aí de diferença, então eu tenho um carinho, não precisa nem dizer, né? E esse momento aqui da EJUP e de abertura do nosso primeiro podcast é um momento de celebrar é o começo do EJUPcast, mas é a celebração de um esforço de 5 anos de empreendedorismo, de muito investimento, de muito conhecimento, e dizer que empreender é efetivamente sacrificar algo por um futuro melhor em conjunto para todos. E essa jornada de sacrifício a gente conhece bem, e foram vários ao longo do caminho. Exatamente. Que nos trouxeram até aqui. Compartilhamos muitos desses sacrifícios. Exato. Né? E justamente nessa lógica dos desafios que regulam a nossa vida, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Eu vejo que tu conseguiu transformar isso numa visão de uma força estratégica muito significativa, que transpassa até a vida pessoal. Você consegue carregar isso para os negócios e articular muito bem diversos cenários entre ecossistemas diferentes. E isso é muito positivo quando a gente fala dentro da lógica de aprofundamento, né, de dar tempo ao tempo, o tempo necessário para a maturação das coisas. Isso é muito importante. Como é que surgiu isso em ti? É algo que tu percebeu já na adolescência ou foi já na fase adulta? Contando para o pessoal um pouquinho mais da tua história. Vou contar um pouco da minha história, então. Eu nasci em Santa Maria, certo? No Rio Grande do Sul. Morei lá 12 anos. Depois, nosso pai militar, né, sargento da aeronáutica, se aposentou suboficial da aeronáutica. Nós fomos para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu entrei no colégio militar. Tá? É interessante reforçar que lá em Santa Maria, não em Santa Maria, nós morávamos em Camobi, e era assim um distrito de Santa Maria, que é onde fica a Universidade Federal de Santa Maria, inclusive, em Camobi. E eu estudava em uma escola e o ensino era super precário, né? A gente, digamos assim, aquele começo ali da família foi bem difícil, né? E depois, quando eu fui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu entrei no colégio militar. E lá no colégio militar, eu tive muito contato com disciplina, foco, a necessidade de rigor acadêmico. Então, isso aí me forjou no sentido de ter base estrutural para liderar processos. Eu acredito que ali foi a grande base de formação de liderança que eu tive na minha história de vida. E dali de Campo Grande, viemos no ano 2000, no finalzinho do ano 2000, para Natal. Então, quando a gente chega aqui em Natal, eu passei um ano ali estudando e entrei na faculdade de gestão ambiental. Na época era no Cefet-RN. Ali no Cefet foi muito interessante, por quê? Porque me deu a base para impulsionar essa lógica de gestão organizacional vinculada à questão ambiental. Por quê? Porque a questão ambiental ela gira em torno do consumo de recursos naturais. E a gestão organizacional está diretamente relacionada à gestão de recursos naturais, o uso sustentável dos recursos naturais. Então, percebe que dentro dessa jornada, quando eu chego aqui em Natal, eu queria efetivamente, o sonho era o quê? Era fazer uma faculdade de Direito. Só que em função da própria história da família, o sonho ele sempre foi o paralelo, na verdade, à necessidade. Então, eu sempre priorizei o que era necessário ao invés daquilo que era sonho, né? O meu sonho especificamente. Eu precisava efetivamente ganhar
conhecimento aplicável e que gerasse recurso para eu me sustentar muito jovem, para que eu permitisse que os meus irmãos também tivessem a oportunidade de trilhar a jornada deles, né, em função do recurso ser escasso. Então, eu acredito que isso foi o que me deu a base para alinhar a minha atuação profissional a partir daí. Perfeito. E a doutora Rossana também tem um testemunho de vida, uma trajetória marcada também por abdicações, né? Também marcos muito relevantes, como ter saído de uma pequena cidade do interior daqui do estado, do Rio Grande do Norte, Angicos, que, nas palavras da senhora, tem 5 ruas. Se os angicanos escutarem isso, eles não vão gostar, dizer que tem 5 ruas, mas eu brinco. Hoje já que tem é uma mais. cidade bem pequena. Hoje já tem. Hoje já tem mais, já é um centro urbano. Falando em Angicos, eu passava ali por Angicos para ir para Ipanguaçu, quando eu dava aula no colégio, no Cefet lá. Eu levei meu sócio Daniel para fazer uma palestra em Mossoró, e aí na volta eu falei, Daniel, Angicos aí, minha cidade, vamos lá para você tirar uma foto aqui na entrada da cidade, para mandar ele. Tirar uma foto na entrada não, vamos entrar e vamos conhecer Angicos. Aí nós entramos, demos uma volta na cidade, aí paramos lá onde tem a linha do trem antiga, fizemos uma foto, fiz uma foto dele, direto de São Paulo para Angicos. Bem legal. São realidades bem diferentes, né? E realidade essa que a senhora está muito acostumada. Você saiu de uma pequena cidade no interior do estado, do Rio Grande do Norte, que é um estado economicamente periférico no Brasil, e hoje tem um posicionamento, tem uma atuação profissional de relevância a nível nacional, inclusive com casos de relevância em arbitragem internacional, casos que perpassam a jurisdição brasileira, inclusive. Como que foi essa trajetória? Principalmente, o que você precisou abrir mão nesse caminho para que você saísse de um ponto A e chegasse hoje nesse estado de relevância que a senhora tem? Ontem nós conversávamos sobre isso, você me disse uma coisa interessante, de uma palestra que você ouviu, que é muito importante para saber onde você vai chegar, de onde você saiu. Nós conversávamos sobre isso, né? E que há uma diferença muito grande entre alguém que nasce em Angicos e alguém que nasce em Nova York, que tem a possibilidade de estudar em Harvard, né? Mas eu nasci em Angicos, eu preciso ser honesta que nasci e morei lá até 1 ano de idade, né? E de lá viemos morar em Natal com 1 ano, uma criança, ainda um bebê, mas eu fui criada por 2 pessoas que cresceram numa cidade muito pequena. Portanto, meus pais sempre foram muito interioranos, né? Minha mãe, até hoje, meu pai não está mais aqui, mas meu pai era o mais interiorano deles, inclusive. Que eu cresci na minha vida inteira ouvindo ele contar todas as histórias do período daquela cidade em que ele cresceu e que ele amava. Né? Eu acho que talvez tenha sido o lugar em que ele foi mais feliz na vida, foi no período em que ele, desde quando ele nasceu em Angicos até quando ele veio para Natal, com 20 e poucos anos. E eu tenho essa memória afetiva, ainda que não vivida, né? Pelas histórias que ele me contava, e minha formação, obviamente, que é uma formação interiorana, porque eu fui criada por 2 pais, né? Por 2 pessoas, por 2 angicanos. E aí eu tenho muito orgulho de dizer que nasci em Angicos, e mesmo hoje, sendo alguém que tem uma vida, né? Hoje eu me divido entre Natal e São Paulo, fico 15 dias aqui, hoje 15 dias em São Paulo, mas eu procuro não tirar de mim essa característica, que é uma característica, inclusive, que vem do meu pai, né? Que talvez essa minha capacidade de me comunicar é algo que eu trago, né? De alguém que vive numa cidade pequena, porque hoje nas cidades grandes, e eu acho que isso me ajuda muito na minha trajetória, porque nas cidades grandes as pessoas estão cada vez mais fechadas. Às vezes você entra num elevador, você dá bom dia, boa tarde, as pessoas não respondem, porque elas estão ali muito voltadas para si próprias, para o mundo delas, né? Correndo atrás da vida, das coisas, e as cidades pequenas ensinam a gente a compartilhar.
ensinam a gente a conversar, né? E não é incomum, às vezes, eu estar num elevador e conversar com alguém no elevador. Isso é algo que é muito típico de quem vem de uma cidade pequena como eu. De algum modo eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque apesar de ter nascido lá, né, não vivi lá a vida toda, morei em outras cidades, morei aqui, morei em Recife, que são cidades ainda do Nordeste, mas de algum modo hoje trabalho já há quase 30 anos, né, me divido entre Natal e São Paulo, e eu acho que isso me deu uma visão. Casei com uma pessoa que gosta muito de viajar e de conhecer o mundo, e junto com ele tive a oportunidade de conhecer o mundo também, né, e isso vai abrindo. Sou uma pessoa que tem uma curiosidade imensa pela vida, pelas coisas. Eu acho que isso também me ajuda, porque a curiosidade, eu penso que foi e tem sido ao longo dos milênios a curiosidade humana que tem feito com que o mundo e a humanidade evolua. Não há, e eu penso que não existiria toda essa evolução, nós da humanidade não estaríamos onde estamos hoje se não fosse a curiosidade humana. E eu trago isso dentro de mim, essa curiosidade, eu digo que é algo muito inato meu, e eu acho que é isso que me ajuda e faz com que hoje eu profissionalmente esteja onde estou, né, convivendo com as pessoas que convivo e atuando nas causas que tenho atuado. Eu digo que, e obviamente, muito esforço. Não basta você ser curioso, você precisa usar essa curiosidade para coisas que lhe tragam benefícios para tornar você alguém melhor, uma pessoa melhor, um profissional cada vez mais qualificado. Acho que é para isso que serve a curiosidade. Disciplina não é algo que eu não nasci, eu não sou aquela pessoa disciplinada, então eu me cobro para ser um pouco mais disciplinada, porque eu entendi isso adulta, o quão importante é a disciplina na vida de alguém. Então, eu penso que é um conjunto de coisas, um conjunto de habilidades, junto com questões que, mesmo que você perceba que você não tem elas muito bem desenvolvidas, mas que você corre atrás delas para que você consiga ser e chegar no seu melhor um pouquinho cada dia. Sim. É quase como aquele ensinamento estoico, né? De você tentar viver e conviver bem e tentando melhorar a você, a si próprio, e melhorar o ambiente que você convive. Profissionalmente, eu diria que também. Eu vejo que a senhora tem muito essa característica, que é uma característica pessoal mesmo. Talvez você tenha trazido dos seus pais, da criação que você teve, mas é uma característica da facilidade do trato. Que, juntamente com essa percepção da necessidade de ter visões e a curiosidade aguçada, você consegue trazer isso como uma visão estratégica muito relevante para os negócios. Sim. Para ilustrar esse cenário, vem à mente algum caso em que você se lembre, naquele caso eu consegui realmente vislumbrar uma saída alternativa para aquela problemática, devido a essa característica sua? Em muitos casos, viu, Beto? Hoje, a gente, devido às normas da OAB, eu não posso aqui tratar de casos, né, expor casos em que eu atuo, né? Mas, rotineiramente, nos casos em que eu atuo, aliás, esse é um mantra que eu prego dentro do meu escritório para os advogados que trabalham comigo. Às vezes a gente acha que o melhor para o cliente é a gente achar qual vai ser o melhor recurso para interpor ali. O cliente, ele precisa saber que ele tem aquela saída recursal e nós, enquanto advogados, temos obrigação de interpor aquele recurso se necessário for. Mas nós também temos obrigação, e aí eu diria que a experiência vai trazendo isso, e eu acho que isso é um plus para quem advoga. Às vezes, você precisa entender o que é melhor para o seu cliente, qual é o melhor resultado prático para o seu cliente. Muitas vezes, a permanência de um processo por anos na justiça traz um prejuízo financeiro para ele muito maior do que uma resolução naquele momento por um valor que talvez não seja aquele valor final que ele iria receber daqui a alguns anos. Quem advoga numa justiça como a nossa, que embora tente ser ágil,
e aí volta para aquele tema que nós tratávamos no início, né, falando sobre agilidade e produtividade e números, mas nós sabemos o quão difícil é você conseguir resolver um processo judicial no país imediatamente. A possibilidade recursal é gigante. Então, você consegue levar um processo desse, a não ser que o melhor para o seu cliente seja efetivamente levar esse processo até o final e você perceba ali, vislumbre uma possibilidade de êxito ao final. Só para ilustrar, muitas vezes você tem um caso e aí você sabe que naquele tribunal, ali naquela justiça, você faz a pesquisa, né, a jurimetria daquele tribunal e você percebe que talvez naquele tribunal você não vá conseguir as decisões ou o entendimento que se compactue com o que seu cliente precisa. Mas você sabe que no STJ, nos tribunais de Brasília, aquele entendimento já foi pacificado, aquele entendimento, existem turmas que entendem daquela forma, e aí você explica para o seu cliente, olha, esse processo vai demorar muito, porque aqui nós não vamos conseguir as decisões que nós precisamos. Mas lá no STJ, por exemplo, já há um entendimento, já existe uma turma X, se nós tivermos. Então, você vai, se cair para a turma X, naquela turma eles já entendem dessa forma, mas a outra turma não entende dessa forma, então existe a possibilidade de você levar esse processo até o final e ainda assim não cair para a turma que tem um entendimento que de acordo com o seu direito, e aí o cliente vai, e aí você vai ponderar com o seu cliente, o que é melhor, você fazer um acordo agora, ou você prefere arriscar, chegar em Brasília e você vai ter 50% de chance do seu direito ser efetivado ou não, e o cliente diz, não, doutor, eu prefiro então, vamos tentar fazer o acordo nesse caso. Agora, se todas as turmas no STJ já estão entendendo dessa forma, ainda que esse processo caminhe durante muito tempo, talvez seja melhor o seu cliente levar o processo. Então, você precisa ter essa percepção e mostrar para o seu cliente qual é o melhor caminho, muitas vezes, para ele. Nem sempre o melhor caminho é você recorrer sempre, né? E, às vezes, o melhor caminho, existem casos, para quem advoga para a empresa, e as pessoas sabem que é muito assim, você, às vezes, não vai conseguir modificar aquele entendimento. Então, você avisa para o seu cliente, olha, a possibilidade de êxito aqui para você é remota, né? Mas você obteve uma sentença de um valor que já está de acordo com a jurisprudência pacificada nesse assunto. E o cliente se vira para você e diz, olha, não, então eu prefiro pagar assim agora, já que o meu direito não é um direito tão bom, e se eu continuar recorrendo desse processo, eu vou pagar muito mais lá na frente, então eu prefiro pagar agora, que eu vou pagar um valor menor. Então, é preciso você sempre ter em conta qual é a estratégia que você tem que utilizar naquele processo, sempre em consonância com o cliente. Ele precisa ter a possibilidade de decidir junto com você, tendo ali todas as informações que são passadas para ele poder decidir e você atuar em consonância com o seu cliente. É importante ter várias cartas na manga, né, ter essa estratégia muito mapeada, muito bem delineada e apresentar isso para o cliente de uma forma a defender os interesses dele, mas também uma abordagem técnica, né? Trazendo isso para o Léo e fazendo um contraponto com a fala da senhora. Você transcorreu a iniciativa privada desde o início da carreira. E o Léo transicionou também pela iniciativa pública, né? Mas uma característica que talvez ambos compartilhem seja essa articulação, uma visão de articulação, como a senhora falou, entre as diversas instâncias do judiciário e o Léo entre diversos órgãos, criando muitas vezes, dando impulso a organismos, a instituições e a ecossistemas. Qual é a importância, hoje falando do ponto de vista do profissional jurídico, no geral? Muitas vezes um analista de um tribunal, um assessor de alguma instituição pública, como que essa visão interdisciplinar
quando ela é aplicada junto com o método, né, no caso do MPGP, inclusive se você puder falar para a nossa audiência sobre o MPGP, mas como que essa visão de articulação entre esses órgãos pode impulsionar e impactar de forma muito significativa um sem número de pessoas, né? Roberto, olha só, a gente está vivendo hoje uma transição efetiva, tá, do mundo físico para o mundo digital. Isso a gente já consegue perceber muito claramente. Nessa transição do mundo físico para o mundo digital, o que a gente percebeu foi efetivamente uma necessidade de aceleração de processos. E a gente percebe que as pessoas entraram numa lógica que a gente considera e nomeia por FOMO, Fear of Missing Out. É o quê? É o medo de estar perdendo alguma coisa. A gente sempre acha que está perdendo alguma coisa, que alguma coisa pode estar acontecendo no nosso entorno e a gente não vai dar aquele feedback. E dentro dessa perspectiva, eu acredito que aqueles profissionais que se qualificam de maneira interdisciplinar, cada vez mais e principalmente em função do uso da inteligência artificial na advocacia, esses profissionais eles terão um melhor entendimento de múltiplos cenários que se apresentem e a partir dali seja possível tomar melhores decisões utilizando a inteligência artificial. Porque a lógica não é que a inteligência artificial vai substituir os profissionais do direito. A lógica é que a inteligência artificial vai reposicionar aqueles que conseguem ter uma leitura interdisciplinar melhor. Aí entra a interdisciplinaridade. Tá? E retomando, né, aquele ponto que a gente estava conversando, como é que a gente chegou até aqui? Não é? Essa jornada, ela foi uma jornada muito interessante porque como é que eu me tornei professor federal? Eu digo que eu sou um professor por acaso. Não digo nem por acaso, eu digo que eu sou um professor por acidente. Eu costumo brincar assim com os meus alunos. Eu sou um professor por acidente. Por quê? Porque, na verdade, eu me formei para ser empresário. O sonho sempre foi empreender e montar minha empresa de consultoria ambiental. Sendo que eu estudei tanto ali, depois que eu me formei, no finalzinho do ano de 2005 para 2006, eu estudei tanto para montar essa empresa de consultoria que eu cheguei até a juntar eu mais 4 colegas para montarmos essa empresa de consultoria. E sendo que no ano de 2006 foi justamente o ano que eu passei na faculdade de Direito. Então, eu comecei a faculdade de Direito e como eu tinha acabado de terminar a graduação em Meio Ambiente, eu fiz também uma seleção para o mestrado em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e passei também. Então, eu passei para Direito e para o mestrado de Engenharia de Produção no comecinho do ano de 2006. Então, vejam, são 20 anos de jornada de carreira trabalhando, né, nessa interface do direito ambiental com licenciamento ambiental e avaliação de impactos ambientais. E por que eu faço esse recorte aqui nessa questão que a gente está tratando sobre interdisciplinaridade? Porque, veja, eu me formo em gestão ambiental, entro na graduação em 2006, na graduação de Direito e o mestrado em Engenharia de Produção. Nesse mesmo ano, no mesmo janeiro, veja que são ciclos, tá? Acho que é muito importante falar para as pessoas que o mundo, a nossa existência aqui, ela gira em torno de ciclos. E a gente, quando começa a ler esses ciclos, a gente entende que as coisas não acontecem por acaso, que as pessoas não se encontram por acaso. Existe uma razão maior para que nós estejamos aqui, inclusive, né? Envolve muita energia, né? Muito contato, muito desenvolvimento de mentalidade nesse processo. Mas por que eu trouxe isso aqui? Porque eu comecei a trabalhar como analista ambiental e consultor técnico no IDEMA também no ano de 2006. Então esse ano de 2006 ele foi um ano muito importante na minha vida, foi um marco, tá? E abri o concurso para professor federal
em março o concurso e a prova foi em abril. E eu estava tão preparado para montar minha empresa de consultoria e trabalhando como analista ambiental dentro do órgão que eu passei em primeiro lugar no concurso disparado e fui chamado depois para ser professor federal no campus de Ipanguaçu. Por isso que eu passava por Angicos para chegar até Ipanguaçu, que também é próximo. Então vejam que a jornada, ela é uma jornada árdua, mas ela é uma jornada que, se ela for cumprida com propósito, lá na frente, muitas vezes, vai fazer muito sentido ter cumprido essa jornada. Então, a importância disso, de unir as pessoas, de fazer com que as pessoas acreditem naquilo que elas estão fazendo e que a entrega vai ser uma entrega maior, tudo isso faz parte, eu acho, da nossa essência. E depois, a vida caminhou de forma bem interessante e interdisciplinar, né? Em 2010, eu vim para Natal. Eu retornei para o campus Natal Central do Instituto Federal, onde até hoje eu ministro as disciplinas de licenciamento ambiental, sistema de gestão ambiental, ESG e auditoria ambiental. Então eu foquei aqui desde o início da vida da empresa até a sua certificação e o descomissionamento depois, dentro dessa lógica de compliance. Em toda a parte de regulação ao longo da vida da empresa, desde o licenciamento até o momento de encerramento das atividades. Mas eu queria fazer um apontamento aqui em toda essa história contada aqui por Léo. Eu costumo dizer e falo isso para os meus filhos. As coisas, às vezes, acontecem por acaso na vida da gente, mas é muito importante que você esteja preparado para quando elas vierem a acontecer. Então você diz assim: eu fui professor por acidente. Eu não estava pensando em ser professor, mas quando apareceu a oportunidade para você ser professor, você estava preparado. E aí você foi fazer o concurso preparado. Por quê? Porque você vinha estudando. Então é muito importante, e aí eu acho que isso casa muito aqui com o EJUP, né? Com as pessoas que estão nos assistindo. A gente precisa estar preparado para todo esse momento de mudança que está acontecendo. Eu nem digo mais que está por vir. A mudança já aconteceu. Nós estamos no meio dessa mudança, né? E aquilo que você disse no início da sua fala é muito importante, Léo. As pessoas têm muito medo, né? A advocacia tem muito medo, porque hoje se diz assim: olha, tudo que vai acabar tudo, ninguém vai trabalhar mais, vai ter uma renda universal para todo mundo. Mas eu prefiro acreditar que a advocacia não vai acabar. Os conflitos, eles continuarão a existir. As pessoas vão precisar, e claro, a inteligência artificial, ela vai continuar ajudando, talvez, lhe dando caminhos, lhe ofertando possibilidades, ajudando você a pensar. Mas eu tenho a impressão que nada se compara à mão de alguém, ao pensamento de alguém experiente. É por isso que hoje a filosofia é tão importante na vida das pessoas, porque nós estamos voltando, e acho que nós vamos remontar ao tempo da Grécia Antiga, que aquelas pessoas mais experientes se tornavam juízes ali para resolver os problemas dos cidadãos ali da Grécia, de Roma, né? Porque nós vamos voltar a esse tempo. E eu tenho a impressão que nada substitui o afago, porque cada vez mais o ser humano ele vai ficar tão solitário, ele e a máquina, ele e a inteligência artificial, ele conversando com o chat, né? Que vai ser importante e necessário que tenha alguém ali, que aquele colo amigo, aquele alguém que o compreenda e que o ajude a resolver aquele problema, a resolver aquele conflito, sabe? Foi muito interessante essa fala, porque sempre dizem assim: tá, mas tu tem muita sorte. Não tem muita sorte na vida, tu tem muita sorte, mas ninguém enxerga muitas vezes o sacrifício e o preço que foi pago para que se chegasse até esse momento. Inclusive sacrifícios que estão sendo feitos neste momento para que a gente chegue em um próximo momento de muita prosperidade
para todos, né? E aí a sorte, Léo, desculpa até interromper você. Você tem sorte, porque todas as vezes que a oportunidade chega, você já passou por tanto sacrifício e você está preparado. Isso. E aí a sorte, a sua sorte a sorte, então eu costumo dizer, e eu bato isso muito com os meus alunos, a sorte é a união da oportunidade com a competência. Muitas vezes a gente tem a competência, mas só ter aquele diploma guardado em casa não vai gerar um movimento necessário para que efetivamente se alcance o que se almeja. Então as oportunidades, elas aparecem quando a gente está no caminho, na jornada. É a construção da jornada e é na jornada que se encontram as oportunidades e é nesse caminho que a gente consegue efetivamente percorrer até um objetivo. Agora, o importante é o quê? Se tem um objetivo. Quando a gente tem um objetivo e tem um plano para atingir aquele objetivo, é como uma jornada. Efetivamente. Por quê? Porque se a gente vai fazer uma viagem, a gente pega um mapa, traça o caminho até onde se quer chegar. Por isso passar, né? É muito importante. Aqui na empresa, inclusive, eu dei uma agenda para cada sócio para que eles colocassem lá o seu objetivo, né, para os rapazes, para eles colocarem o seu objetivo do ano, porque eu queria que eles dissessem assim, meu objetivo desse ano é tal. Vamos atingir esse objetivo. E como que a gente constrói um caminho para que se atinja... Só deu para os rapazes. Pois eu vou te dizer, e se eu disser que eu comprei... achando que isso foi preconceito. Não, hein? sabe o que foi que aconteceu? Vou te explicar. Eu comprei 5 agendas pretas e uma marrom. E aí eu ia te dar a marrom. Aí eu pensei justamente nisso. Por que a dela é diferente? Vou comprar uma preta, só que eu ainda não comprei a preta. Entendeu? Foi justamente para evitar isso. Foi pensando, eu tava doida por uma agenda. Marrom. Marrom, não acredito. Marrom. Exatamente. Mas eu achei muito legal o que vocês falaram sobre a intencionalidade por trás da sorte. Né? Até a nossa conexão se deu de uma forma intencional também. Né? Nós nos conhecemos, eu e a doutora Rossana, nos conhecemos em uma situação de campanha da OAB. Na verdade, nos conhecemos antes. Você foi nos ao escritório. Verdade, né? Nos conhecemos um pouco antes, um pouquinho antes. Mas aquele impacto pessoal inicial foi tão positivo para mim que durante a campanha... Não faz sentido, né? Eu vou seguir onde meu coração bateu mais forte. E também com intencionalidade, né? Que é importante termos intencionalidade do plano. De onde é que eu quero chegar com isso. E o acaso nos trouxe até aqui. Então, juntou um pouquinho da preparação, de estar preparado no momento certo, na hora certa, mas... o acaso é o que costurou os caminhos, né? Então, é muito legal ver como o acaso participa da vida de cada um, né? Mas muitas vezes também precisamos ter um pulso um pouco mais firme para tomar decisões, para alcançar exatamente aquele ponto que nós queremos atingir. E em relação a isso, a senhora é um exemplo, porque transicionou de uma carreira voltada principalmente ali para uma carteira de processos, para uma atuação profissional muito mais focada em processos estratégicos, né? Às vezes até o processo da vida de um cliente. Como que essa mudança aconteceu na prática e o que te levou a tomar essa decisão? Beto, eu atuo já há muitos anos e desde que eu comecei a advogar, eu tinha o meu próprio escritório, fiz uma sociedade com a minha cunhada, mais 2 advogados, depois nós fomos convidadas para ingressar num escritório imenso, que na época era o 5º maior escritório do Brasil, e Tosini Freire, que é um grande escritório até hoje, e que me deu, assim, naquela ocasião, me abriu portas em termos de conhecimento, né? Eu era ainda aquela advogada que trabalhava de maneira muito rudimentar, e quando o Tosini veio para cá, eu coordenava a área civil, né? Hoje, na linguagem de hoje, era head do civil
do Tosini aqui. E lá eu conheci muitas pessoas, muita gente, mas naquela época já era um trabalho com carteiras de processos. A gente tinha um volume de processos, não tão grande quanto os volumes que se encaminham hoje para os escritórios, mas já havia uma quantidade relevante de processos. E aí, saindo de lá, a partir de Tosini, eu conheci outras pessoas, já era um escritório que vinha de São Paulo, né? Na época era o quinto maior escritório da América Latina. E eu conheci o meu sócio, que hoje é meu sócio, e conheci a minha sócia, Carolina e Daniel, e desde então estamos juntos já há mais de 20 anos, já estamos juntos, em torno de 20 anos temos essa sociedade. Quando nós começamos a advogar, então você recebia ali uma carteira de processos e as empresas iam começando recebiam muitos processos e mandavam aquela quantidade de processos para o escritório, e aquilo foi aumentando. Quando nós vimos assim, nós estávamos já com carteiras imensas de processos, e aí você começa a se ver muito mais preocupado em cuidar do fluxo desses processos dentro do seu escritório, né? Muito mais preocupado com a administração do escritório, com o RH do escritório, e aí você começa, o escritório vira uma grande empresa, que foi o que aconteceu com o meu escritório. O escritório virou uma grande empresa, em que nós tínhamos financeiro, recursos humanos, e era uma empresa enorme, e aí a gente tinha que se preocupar com a tecnologia, qual era o sistema que ia fazer o fluxo desses processos, e qual seria, né? E aí nós começamos, e nós tínhamos uma área, sempre tivemos a nossa área de processos estratégicos, conduzida pelo nosso sócio Daniel, que é uma referência em processo civil, uma referência nacional, hoje internacional, inclusive. Mas nós começamos a ver que a gente às vezes perdia energia ali com aqueles casos das carteiras em que havia um volume, e aquela área de processos estratégicos, a gente queria se aproximar, a gente queria cuidar e tratar mais dela, mas a gente vivia abarrotado de trabalho mas nós sempre tivemos muitas consultorias. É muito rotineiro dentro do nosso escritório a gente sempre trabalhar, porque eu entendo do direito, né? Eu não estudei administração, então a gente tem sempre uma consultoria ou outra dentro do nosso escritório. E ao longo dos anos eu diria que há mais ou menos 10 anos, ou 8 anos, nós já estávamos querendo focar nossa atuação somente no estratégico. E o que é o estratégico? Quando a gente chama estratégico, são todos aqueles processos que são causas relevantes, seja pelo valor da causa, seja pela matéria. Às vezes o processo ele nem tem um valor tão relevante assim, mas a partir da decisão daquele processo pode desaguar ali, pode se gerar um tema, por exemplo. Então tem sido comum nós atuarmos em casos que os valores não são relevantes, mas ele é escolhido por um determinado tribunal para que aquele caso vai ser um tema, e o STJ ou o STF vai a partir dali dirimir aquela lide, e o Brasil inteiro vai ter que seguir, todos os juízes de todos os tribunais vai ter que, naquela matéria em específico, seguir aquela tese. Então, esse caso é um caso estratégico, porque ele, em específico, não vai lhe trazer um prejuízo imediato. Mas, a partir do momento em que houver aquela decisão, e se aquela decisão for desfavorável, por exemplo, ao seu cliente, aquilo pode desencadear um prejuízo ou um ônus financeiro incalculável, né, para o cliente. Então, esse caso é um caso estratégico. E aí, nas nossas últimas consultorias, nós resolvemos e batemos o martelo. Não, nós agora vamos com a ajuda de consultores, né? Trabalhamos na última consultoria que tivemos com a consultoria Bória, que são 2 consultores que vêm do Matos Filho também, que é um grande escritório, foram 16 anos do Matos Filho. Um é administrador e economista, e o outro é um psicólogo PhD, então ele é uma consultoria que pega toda a questão não só administrativa, mas também psicológica dos sócios. E foi muito importante essa consultoria para a gente, e foi ela que nos ajudou a dizer, não, a gente só vai trabalhar nessas carteiras de clientes aqui até tal data. E a partir daquela data, nós começamos a conversar com aquelas empresas
que encaminhavam para a gente uma quantidade grande de processos, mas eram processos de valores, causas menores e tal, e aí nós conversamos, fomos paulatinamente entregando essas carteiras e focando no estratégico, né? E aí às vezes as pessoas dizem, tem que ter muito tempo de advocacia para poder fazer isso. Eu acho que precisa ter coragem de fazer isso, né? Porque toda mudança é muito dura, mas nós estamos muito felizes, muito satisfeitos, porque quando você atua no processo estratégico, efetivamente, você precisa ter tempo para você se aprofundar naquele processo. Você precisa conhecer a vírgula daquele processo. Então, não dá para você atuar num processo estratégico e você está com um monte de preocupação do seu lado com a sua equipe de trabalho, com um monte de advogados. Pra você ter ideia, nós tínhamos aqui mais de 50 advogados aqui em Natal, e no nosso escritório de São Paulo nós tínhamos mais de 60. Hoje nós conseguimos reduzir a nossa equipe. Hoje eu trabalho com 5 advogados aqui. Lá em São Paulo a gente trabalha com 12 advogados. Então, a gente diminuiu bastante a nossa quantidade e a gente está trabalhando com profissionais, assim, bem qualificados hoje, que é o que a gente precisa, e atuar com muita profundidade. Então, essa minha fase profissional, ela conversa muito com a EJUP, porque através da escola, nós vamos passar e vamos tentar qualificar pessoas, qualificar profissionais, né? Que é o que a gente busca hoje. Para você trabalhar num processo grande, estratégico, relevante, você precisa estar em consonância com a ciência jurídica, você precisa ter, óbvio, uma experiência importante, né? E é isso, nós estamos muito felizes. Para a gente foi uma mudança importante, mas é preciso ter coragem para fazer isso, viu? E eu estou feliz de nós termos conseguido fazer isso. Eu anotei aqui essa palavra, coragem, porque realmente é um processo que demanda coragem para que a gente progrida nesse sentido. E a EJUP, né, ela vai trabalhar em alguns pilares: direito, soft skills e negócios e inovação. Por que esses 3 pilares? Justamente porque a gente identificou nessa jornada a necessidade da formação integral daqueles que passassem pelo nosso ensino. Então, dentro desse contexto, que eu até anotei uma outra pergunta aqui, bem interessante, por que entrar na EJUP como investidora? Principalmente depois de ter passado por todo esse processo, né, de reconfiguração profissional. Eu acho que essa é uma boa pergunta, né? Qual a importância de uma instituição de ensino jurídico como a EJUP? Porque eu ouvi dizer um dia desses, a gente estava conversando e apareceu uma frase que falava bem assim: queria que a EJUP existisse quando eu estava começando na minha profissão. Então, né, seria um grande diferencial. Você lembrou, foi uma das nossas conversas. Isso vai ser essa instituição, ela vai ser um grande diferencial para aqueles que efetivamente entrarem, né, nos seus quadros de ensino, tanto para os experts, nossos professores, que têm notório saber jurídico, quanto para os alunos que vão poder mergulhar com mais tranquilidade, serenidade e confiança nos profissionais que vão ensinar nessa instituição. Eu vou colocar aqui por partes, responder. Foi muito, muito boa essa sua lembrança que você trouxe. E aí, falando para quem está nos ouvindo, outro dia nós estávamos conversando e eu dizia, eu queria muito que existisse uma escola como o EJUP quando eu comecei. Né, quando eu comecei a advogar, porque você imagine você ter a possibilidade de onde você estiver na sua casa, você ter a possibilidade de você trabalhar com grandes profissionais, de você aprender com grandes profissionais sem você precisar sair daqui para São Paulo, sem você precisar daqui para o Rio de Janeiro, né? Hoje a internet já dá essa possibilidade, mas nem sempre você está aprendendo com um profissional realmente confiável. Hoje é muito comum você ver assim, um profissional exemplar, extremamente confiável, e diz, ora, eu tenho uma jornada imensa. Por exemplo, você tem mestrado, doutorado na sua área, né? E às vezes você vê pessoas que não têm a mesma qualificação que você proferindo
palestras, aulas. Não estou dizendo que não existe maior nem melhor. É claro que a gente sabe que em todos os lugares existem os melhores e os piores, porém o EJUP ele vai trazer qualificação. É uma assinatura de confiabilidade de uma escola que vai trazer profissionais, professores, experts, que tem realmente confiabilidade de conteúdo, para entregar esse conteúdo para as pessoas. A curadoria do conteúdo que vai ser entregue para o aluno vai ser muito importante. Por isso que eu queria muito que existisse uma escola como essa, que eu pudesse, no conforto da minha casa, assistir todas as aulas. Quando eu comecei, eu estudava na escola, eu fiz um curso na Escola Superior do Ministério Público, que foi muito importante para mim esse curso, me aprofundou muito, mas eu tinha que sair de casa todos os dias e ir para a aula, e os professores que tinham eram aqueles ali. Através do EJUP, você vai ter uma infinidade de opções de professores para diversas áreas, mas para o profissional do direito, o EJUP vai ser muito importante, é por isso que eu gostaria muito que tivesse uma escola como essa. Aí vamos por parte. Nós estamos nesse momento de aceleração em que são tantas as informações que às vezes você não sabe muito bem em que focar. Então, quando você foca num determinado ponto e você sabe que ali você vai poder aprofundar, não é? Uma escola jurídica como o EJUP, ela vai trazer essa possibilidade de você sair desse emaranhado de vendas da internet, de pessoas lhe vendendo e oferecendo curso de ocasião para você sem profundidade. Não é? E não é o que nós queremos ofertar cursos que tenham efetiva profundidade para o profissional. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante da escola. E aí, a primeira pergunta, eu estou indo do fim para o começo, né, para dizer por que investir no EJUP. E eu vou lhe dizer, eu não estava pensando em fazer nenhum tipo de investimento em nenhum outro negócio, porque o meu foco, quando o Beto esteve comigo a primeira vez, eu disse a ele, Beto, o meu foco é o meu escritório. Eu não quero tirar o meu foco de absolutamente para nenhum outro negócio. Mas é muito importante o que eu vou lhe dizer. Primeiro, eu convivi com o Roberto durante a campanha, né? Para quem não sabe, eu concorri à presidência da OAB, participei de uma campanha política e Beto integrou esse time de pessoas que estavam lá, não só me apoiando, mas também opinando. Um menino muito jovem, muito inteligente, muito sério, muito capaz e muito confiável. E aí, quando ele esteve comigo, conversou a primeira vez, eu disse que ia pensar e tal, e ele me trouxe, apresentou o projeto, e aí eu passei a conhecer, e depois eu passei a conhecer você, passei a conhecer os meninos que muitas vezes não aparecem aqui, mas que é quem fazem toda essa qualidade, Vitor, Edu, e eu comecei a ver o quão genuínos vocês eram, o quão sérios vocês eram, e o quão importante poderia ser essa escola, inclusive para mim, na minha carreira também, né? E eu sempre tive, eu sempre tive uma atividade em que eu tinha um determinado propósito. Quando eu presidia a Associação dos Advogados, qual era o meu propósito? Trabalhar pela advocacia. Foi isso que me levou à vice-presidência da OAB, trabalhar pela advocacia. E aí, quando você está fora da vida institucional, o que é que eu posso fazer além de defender o direito das pessoas? E muitas vezes é aquela coisa, né? É muito importante você defender o direito de alguém, mas é muito bom você poder fazer algo por um grupo muito grande de pessoas. Então, eu acho que no EJUP eu cumpro esse propósito de trabalhar pelas pessoas. Quando você leva educação, né, ainda que jurídica, que é talvez uma educação que você precisa aprender na escola. Se a gente bem soubesse no Brasil, nós ensinaríamos a Constituição para as crianças, para elas entenderem quais são os direitos que elas têm. E aí, esse foi o grande mote. Eu pensei, essa ideia é boa, esses meninos são muito bons, eu acho que vale a pena investir nessa escola e me juntar a eles para
integrar esse projeto aí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez aí pelo convite, pela confiança. Em também. nome de todos, eu posso afirmar que é uma alegria enorme contar com a senhora como sócia, como amiga, como mentora, muitas vezes nessa trajetória. Eu vejo que a sua visão da advocacia perpassa o âmbito jurídico. É uma visão que, com as características pessoais mesmo, você consegue conduzir muito bem as situações, e isso tem nos feito muito bem enquanto empresa, enquanto instituição de ensino. E eu acredito que o mote do que vocês estavam conversando é sobre conexão. Conexão é poder. No fim das contas, foi algo que eu aprendi com um amigo nosso, Jean Valério, de fato isso faz muita diferença. E talvez seja a principal característica da EJUP: conectar profissionais, conectar aquele que tem muito a ensinar com aquele que precisa aprender, com aquele que precisa se aprofundar, com aquele que quer buscar algo a mais na sua atuação profissional. Então, eu fico muito feliz de tê-los recebido aqui no EJUPcast como primeiro episódio. Com certeza é o primeiro de muitos. Vamos fazer outros conteúdos, produzir muito para vocês que estão nos ouvindo. E eu gostaria de fazer um pedido a você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe esse conteúdo com o máximo possível de pessoas. Envia para aquele seu amigo que precisa ouvir e aprender com quem já tem mais experiência, assim como eu faço muitas vezes ouvindo vocês. Então, encaminha esse conteúdo, encaminha o nosso podcast para aquele seu amigo e não deixe de se inscrever nos nossos canais para não perder nenhum conteúdo e continuar acompanhando aqui a nossa jornada na EJUP. Eu aguardo você nos próximos episódios. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.